moralidade. Aqui a gente lembra o quê? Que tem um número, que são 5, porque eu me forço a lembrar dos 5, tá entendendo? Eu me forço a lembrar dos 5. Quais são os 5? De novo, interrogativas, imperativas, exclamativas, nem importa a ordem que eu vou lembrar. Exclamativas, sentenças que não possuem verbo e as abertas. 5 sentenças que não são proposições. Vamos escrever aqui no quadro? Então vamos lá. Exemplo de proposições. Um exemplinho aqui, ó. Exemplo. Ele usa um nome qualquer, João, e fala que João é alguma coisa. João é atleta. Isso é um exemplo de proposição já. Por mais que eu não saiba quem é o João, essa frase aí pode ser julgada como verdadeira ou como falso. Acabou. Beleza, mas o que não é proposição? Não são proposições? 5 frases. Uma, sentenças interrogativas. Vou abreviar aqui, tá? Sentenças interrogativas. O que são sentenças interrogativas, galera? Perguntas, questionamentos, né? Que dia é hoje? Interrogação. Que horas são? Qual é o número do teu telefone? Interrogação. Frase, isso aqui é muito fácil, né? Eu tenho que olhar o ponto de interrogação no final, não é verdade? Nem sempre. Por quê? Porque na língua portuguesa lá, ó o outro terror do concurseiro, a língua portuguesa. Lá na língua portuguesa, o professor de língua portuguesa ensina para vocês que tem perguntas, questionamentos que às vezes não tem ponto de interrogação, que são as chamadas frases interrogativas indiretas. O que são as frases interrogativas indiretas? Veja bem, eu posso perguntar para a pessoa assim, ó, que horas são? Aí ele me fala, ó, que horas são diretamente? Ponto de interrogação no final. Tá certo? Que horas são agora? Que horas são neste momento? Interrogação. Agora eu posso perguntar assim também, ó. Me diga que horas são. Aí essa aqui não tem interrogação. Ah, professor, mas ela é uma imperativa. Sim. Só que na língua portuguesa, essa frase também pode ser chamada de interrogativa e indireta. Eu não vou ficar pensando tudo isso na hora da prova, vou? Não. Eu vou pensar só o quê? Li a frase. É uma pergunta que está sendo feita? Se tem ponto de interrogação ou não tem, pouco me interessa. Eu tenho que entender que ali tem uma pergunta. Pela minha bagagem de estudos. Interpretação de texto mesmo. Foi feita uma pergunta? Foi. Pronto. Não é proposição. Tá? Frases que fazem perguntas, questionamentos, sentenças interrogativas, não são proposições. O mais comum, o comum é que realmente as interrogativas tenham um ponto de interrogação no final. Mas às vezes elas não têm. Porque às vezes elas vêm nesse formato aqui, ó. Elas vêm na forma de sentenças imperativas. Imperativas. O que são sentenças imperativas? O imperativo vem do imperador, não vem? Imperativo vem do imperador. O imperador não pede, o imperador manda, né? Feche a porta, leia um livro, estude para a prova, faça o seu trabalho corretamente. Todas essas frases não têm uma voz de comando por trás dela? Feche a porta, leia um livro, faça o seu trabalho corretamente, estude, tá? Voz imperativa não é proposição. A gente pode até discutir a teoria do que, por que não é proposição isso, mas não vale a pena discutir a teoria. Vale a pena você memorizar que isso aqui não é proposição. Pronto, acabou, tá? Veja, se eu tivesse aqui, ó, muito tempo com vocês, a gente ia fazer assim. Galera, não são proposições as interrogativas, porque as interrogativas não têm valor. Não tem verdadeiro e falso por trás de uma frase interrogativa. Veja, que se eu perguntar para uma pessoa assim, ó, como é teu nome? João Pedro. João Pedro, qual é o time de futebol que você torce? Uma pergunta, né? Tem verdadeiro ou falso nessa frase? Não tem. Por quê? Porque o verdadeiro ou falso é atrelado com a honestidade ou a mentira. Agora, quer ver como você tem como me julgar como honesto ou mentiroso nessa outra frase que eu vou dizer agora? Vou falar aqui uma frase para você. Ó. O Corinthians é o melhor time de futebol do mundo. Aí pronto. Você pode falar assim, mentiroso, não pode? Pode. Porque agora essa frase tem valor. Ela tem um valor lógico. Agora, quando eu pergunto, qual é o time de futebol que você torce? Uma pergunta? Não tem verdadeiro ou falso nessa frase. Não tem honestidade nem mentira. Agora, vamos falar a verdade? De novo, eu vou ficar pensando tudo isso na hora da prova? Claro que não. Você só vai lembrar que não são proposições as sentenças interrogativas e acabou. Tá certo? Não são proposições, frases interrogativas e nem frases imperativas. Ordem, comando, tá? Terceira que não é proposição, frases exclamativas. Sentenças
exclamativas. Vamos discutir muito por que que essa frase aqui não é proposição? Não vou discutir muito. Eu só vou lembrar que apareceu esse negócio aqui, ó, na frase, um pontão de exclamação, acabou. Isso aqui não é proposição, tá certo? Ah, tem uma explicação? Tem. Por quê? Frases exclamativas, elas trazem emoção, sentimento, e aí eu não posso julgar como verdadeiro ou falso isso, tá bom? Mas, na hora da prova, a verdade é que eu só vou decorar. Quarto tipo de frase que não é proposição, frase que não possui verbo. Sentenças sem verbo. Aqui, vale, logicamente, a língua portuguesa anda de mãos dadas com o raciocínio lógico nessa parte, tá? Frase que não possui verbo. Isso é muito fácil. Na aula 1 de língua portuguesa, de língua portuguesa não, mas na aula 1 de gramática, o professor vai falar isso aqui, ó. O verbo é a partícula essencial para que exista ação na frase, exista algum tipo de movimento, uma ação na frase. Então, a frase, para ser proposição, ela tem que ser afirmativa ou negativa. Se a frase não tem verbo, olha, se eu falar assim, ó, presta atenção, pensem um pouquinho comigo. O carro é vermelho. O carro é vermelho, eu estou afirmando alguma coisa, não estou? O carro é vermelho, eu afirmei. Agora, se eu disser assim, o carro vermelho, sem o é, o carro vermelho, isso é proposição? Não, porque não existe nenhuma declaração. Não tem afirmação. Se eu falo, o carro é, eu afirmei. Agora, se eu falo, o carro vermelho, não tem verbo essa frase. Se a frase não tem verbo, ela não é proposição, tá? Então, só vou lembrar, frase que não possui verbo, está escrito aqui, ó. Não é proposição. Acabou. A última, quinta, essa aqui é um pouco mais chatinha, mas eu vou explicar aqui, você não vai errar nunca isso em prova. A última é a sentença aberta. Sentença aberta. Isso aqui só pode cair de duas maneiras numa prova, tá? Só tem duas formas de cair. Sentença aberta. Como que cai isso em prova? Primeiro, parecido com isso aqui. João é atleta? É uma proposição. Agora, se tivesse escrito assim, ó, ele é atleta? Ele quem? Não sei quem é essa pessoa. Tá certo? Quando o sujeito exige um nome, substantivo próprio aqui, o nome de uma pessoa. João, Pedro, Carlos, Antônio, Anderson. E não fala o nome, ele oculta ou deixa indeterminado. Fala assim, ele, um atleta, aquele atleta. Não fala o nome da pessoa. Quando que isso aqui acontece? Quando é pessoa, mas quando é cidade também, né? Imagina que eu diga assim, ó. Teresina é uma cidade muito quente. Isso é proposição, porque eu falei o nome da cidade. Estou falando de uma cidade, eu falei qual cidade é. Agora, se eu falar de uma cidade e não digo qual cidade é, fala assim, a cidade é muito quente. Estou falando de uma cidade, mas não falei qual é. A cidade é muito quente, qual cidade? Não sei. Então, isso também não é proposição. Quando eu estou falando de pessoa, cidade, país, e eu não falo, não cito o nome da pessoa, nem eu cito o nome da cidade, nem o nome do país, falo, ele é atleta, a cidade é quente, o país fica na América do Sul. Não falo qual país é, qual cidade, qual pessoa, não é proposição. Ele aqui, um sujeito oculto ou indeterminado, isso aqui é uma sentença aberta. Tá certo? Mas existe uma outra forma de cair sentença aberta na tua prova, que é assim, ó. Vou começar fazendo uma pergunta para todo mundo. Vamos começar a brincar com números aqui. Imagine que eu diga bem assim, ó. 200 e... Quantas questões que eram lá na prova? 220 menos... Quantas? 195 é igual a 25. Ou eu digo assim, ó. 220 menos 195 é igual a 24. Tá? Vou chamar essa aqui de letra A e essa aqui de letra B. Mas eu vou usar uma letra C aqui também. Eu vou usar assim, ó. X menos 195 é igual a 25. Se eu perguntar para você aqui, ó, essa letra A, apenas a letra A por enquanto, só essa. Essa letra A, eu posso chamar um cálculo matemático assim, por exemplo, nesse formato, uma conta de menos, mais, vezes, não importa o tipo de operação que está sendo feita aqui. Nesse caso, eu fiz uma conta de menos, mas poderia ser qualquer outra operação.
Essa conta aqui, ela pode ser chamada de proposição? O que vocês acham? Veja que quando eu defini proposição, eu não falei que precisa ser frase. Eu falei que precisa ser uma declaração. Presta atenção na forma com que você lê esse cálculo aqui, com que você verbaliza. Fala para mim esse cálculo aqui. Quando você falar ele, você não vai dizer ele bem assim, ó. 220 menos 195 é igual a 25? Você declarou alguma coisa, então. Declarou ou não declarou? A forma com que você fala é uma declaração. 220 menos 195 é igual a 25. Afirmei. Isso pode ser julgado como verdadeiro ou como falso? Pode. Se a conta estiver certa, ela é verdadeira. Se a conta estiver errada, ela é falsa. Então, ela é uma proposição, porque ela é uma declaração que pode ser julgada ou como verdadeira ou como falsa. Então, quer dizer, Anderson, que cálculos matemáticos, contas, podem ser chamadas de proposições também? Pode. Cálculos matemáticos podem ser chamados de proposições. Olha essa de baixo. 220 menos 195 é igual a 24. Isso daqui pode ser julgado como verdadeiro ou como falso? Pode. Então também é uma proposição. Também é uma proposição. Pronto. Agora, última aqui, ó. X menos 195 é igual a 25. Eu posso chamar isso de proposição? Não posso. Porque você não sabe quanto é esse X aqui. Se você não sabe, é uma letra X, Y, W, A, B, C, não importa a letra. Tem uma letra ocupando o lugar de um número, isso aqui não é proposição. Isso é chamado também de sentença aberta. Então, sentença aberta só pode vir de duas maneiras. Quando ele fala de uma pessoa, uma cidade ou um país, mas não diz claramente quem é essa pessoa, por exemplo, fala ele é, a cidade é, não diz qual cidade, deixa ele, uma, não diz qual é, sentença aberta. E quando ele faz um cálculo matemático, uma operação matemática, que não dá um dos números, coloca uma letra representando um número, né? Isso aqui em matemática a gente chama incógnita. Ele coloca uma incógnita, que é uma letra que representa um número, mas eu não sei qual é o valor, então isso aqui não é proposição. Chama-se sentença aberta. Tá claro isso para todo mundo? E você vai perceber agora que, se eu souber essa parte aqui do raciocínio lógico, eu já garanto questão de prova. Olha lá. Estão vendo aí as questões? Vamos fazer logo essa número 1 aqui. Vocês vão me ajudar. Essa questão, ela caiu para oficial da Polícia Militar, lá no Mato Grosso do Sul, CFO, né, oficial. E veja como que a questão é muito fácil. Se você tivesse assistido essa aula aqui, já não sofreria para fazer. Olha o que ele diz, ó. Assinale a alternativa que apresenta uma proposição. Pronto. Então, claramente aqui o assunto é proposição. Eu já sei que proposição está escrito no quadro, mas eu vou conduzir um pouquinho mais aqui. Eu sei que para ser proposição, a frase precisa ser uma declaração. Uma declaração. E tem que ter um valor, ou verdadeiro ou falso. Mas também sei o que não são proposições. O que não são proposições? Está ali no quadro. Sentenças interrogativas. Sentenças imperativas, exclamativas, frases que não possuem verbo, e as chamadas sentenças abertas. Pronto, essas aqui não são proposições. Agora acompanhe comigo, ó. Vamos olhar, se eu lembrasse apenas disso. Eu vou olhar a letra A aqui. A letra A diz: a técnica policial militar é assunto de qual disciplina? Eu só olhei esse pontão de interrogação no final. Nem prestei muita atenção na frase. Essa frase é ou não é interrogativa? Claro que é. Ela está fazendo uma pergunta. Então, essa aqui já não é proposição. Isso aqui já está fora. Tá certo? Já arrisquei. Isso aqui não cabe. Letra B. Avise o policial P1 da companhia para me entregar a escala até às 17. Olha o que tem no final. Uma exclamação. Pronto. Já não é proposição. Porque frases exclamativas não são proposições. Isso aí está fora. Depois. Direita, vou ver. Exclamação. Não é proposição, porque frases exclamativas não são. Uma unidade da Polícia Militar é o batalhão de choque. Talvez eu fique na dúvida. Mas aí lê a letra E comigo. Ó. O policial P4 da companhia. Veja. A letra O é um verbo? Não. Não é um verbo, não.
A palavra policial é um verbo? Esse símbolo P4 é verbo? O termo dá não é verbo. Companhia é verbo? Essa frase aqui não possui verbo. Tá certo? Ela tá fora. Ela não tem verbo. Não tem uma ação. Então, a única que